print de WhatsApp explodiu no telão da reunião com a filha do Gary na primeira fileira. A tensão era palpável no 21º andar, onde o eco do ar-condicionado fazia o clima ainda mais pesado. Luzes fluorescentes piscavam, criando sombras que dançavam nas paredes. Todos os olhares estavam fixos na tela, que de repente revelou um print de WhatsApp. As mensagens maldosas sobre a filha do Gary deixaram a sala em um silêncio constrangedor. O que antes era uma piada leve, aliás, se tornou um ataque direto a uma jovem que sempre chegava cedo e cumpria suas funções sem alarde. Ela, sentada na primeira fileira, estrategicamente visível, respirou fundo, tentando disfarçar o nó na garganta. "Olha quem chegou! A filha do Gary", dizia um dos comentários, seguido de risadas digitais que ecoavam na mente dela. O rosto empalideceu. O que era humor na perspectiva de alguns era uma linha fina entre o ridículo e o desprezo. Frio na barriga. Ela sentiu os olhares dos colegas que trocavam murmúrios, né? A tensão crescia e o brilho da tela parecia cada vez mais intenso, como uma lâmpada prestes a estourar. Com a coragem brotando no peito, ela se levantou, as mãos tremendo. "Gostaria de lembrar a todos que o código de ética da nossa empresa defende o respeito entre todos os colaboradores, independentemente de sua origem", disse a voz firme, ecoando além do barulho do ar-condicionado. As palavras flutuaram na sala. E o peso da bravura dela fez algumas pessoas se espreguiçarem em suas cadeiras, reavaliando a situação. As reações foram mistas. Alguns diretores, com expressões sérias, começaram a perceber que a situação precisava de um novo olhar. Outras faces, no entanto, se contorceram em desconforto, como se aquela intervenção tivesse acendido uma luz que não queriam ver. O clima que até então era de risadas abafadas agora se transformou em uma nuvem carregada de incertezas e um misto de assombro e admiração. Mas a volta dessa história ainda não havia terminado. A sala virou o "mas e agora?". O que as mentes fechadas e o orgulho dos altos executivos fariam com essa nova realidade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Com a coragem brotando no peito, ela se levantou, as mãos tremendo. "Gostaria de lembrar a todos que o código de ética da nossa empresa defende o respeito entre todos os colaboradores, independentemente de sua origem", disse a voz firme, ecoando além do barulho. O silêncio ensurdecedor logo se seguiu. Mas antes que a tensão pudesse se dissipar, o que parecia ser apenas um desvio repentino no ambiente de trabalho tomou um rumo ainda mais sombrio. Um som retumbante cortou a sala, o barulho do vidro quebrando. Alguém gritou, todos se viraram assustados. E lá estava ele, o chefe do departamento, caindo ao chão. Uma verdadeira cena de filme, mas era tudo real. O pânico irrompeu como se um tampão de garrafa tivesse sido arrancado, liberando a pressão acumulada. O sangue se esparramou pelo chão, misturado com o brilho do piso polido. "Chame uma ambulância", gritou alguém, enquanto outros seguiam seus instintos e se afastavam de maneira apressada, formando uma espécie de círculo ao redor do homem caído. A filha do Gary, que por um momento se sentira fortalecida, viu a situação se transformar em um pesadelo. O nó na garganta agora era de verdade. O que estava acontecendo?
Tudo parecia um emaranhado de desespero e caos. Enquanto as pessoas se afobavam, uma sombra passou por trás dela. Era Clara, a diretora de recursos humanos, com um olhar vazio e lágrimas nos olhos. Ele já sabia, sussurrou, como se estivesse conversando com si mesma, e não com a sala cheia de gente. O que ela havia dito? A filha do Gary virou-se abruptamente, procurando o que poderia ter causado essa revelação. Precisava entender, precisava saber. Sem pensar, ela se adiantou, chamando Clara, mas a mulher não parecia ouvir. Ele soube que os dados estavam vazando, que as conversas sobre ele eram só o começo. Havia algo mais no tom da diretora, algo que a filha do Gary não podia ignorar. Uma verdade sombria estava prestes a ser iluminada. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia, enquanto as outras pessoas na sala também se aproximavam, a curiosidade superando o medo. Clara olhou ao redor, como se pudesse ler a sala. Os murmúrios tornaram-se sussurros ansiosos. Ele não era quem todos pensavam que era. Ele estava se preparando para expor toda a corrupção aqui dentro. E agora? A frase parecia sair com dificuldade. Agora ele está morto. Um arrepio percorreu a filha do Gary. O homem que estava no chão começava a esfriar. E em sua mente, o caos se misturava a um dilema. Como lidar com a revelação que mudara tudo? Ela olhou para o telão, ainda iluminado. As mensagens na tela eram apenas um eco distante. O que importava agora era a vida, a morte, a corrupção que poderia se arrastar com elas. E tudo o que ela pensava era: quem era realmente seu chefe? O que ele havia descoberto? O que viria a seguir? Ao olhar para os rostos, ela sentiu que a sala se tornava um campo de batalha, onde a luta por verdade e poder estava prestes a explodir. O jogo havia mudado, e a filha do Gary sabia que precisava agir. No fundo, a tempestade estava apenas começando. Quem seria o próximo a cair? E o que ela faria a respeito? A tensão na sala continuava, todos os olhos fixos no corpo imóvel no chão. A filha do Gary sentia o horror crescendo dentro dela, mas não podia deixar a situação se descontrolar. A revelação de Clara reverberava em sua cabeça como um tambor que não parava de tocar. Ele sabia de algo. A sala precisava de clareza antes que o pânico se instalasse como uma epidemia. "Claro, o que você sabe?" ela perguntou, já sem conseguir conter a curiosidade que queimava. Os murmúrios se intensificaram. O resto da sala também queria a resposta. As pessoas se moviam na direção de onde Clara estava, como se uma força invisível as puxasse. Clara olhou para o rosto da filha do Gary, seu olhar desenhando linhas de confusão e medo. Ele tinha provas, arquivos sobre tudo, a corrupção, aquele dinheiro que sumia. As palavras saíam hesitantes, como se ela estivesse lutando para juntar os pedaços de uma história que nem a própria mente dela conseguia entender. O ar estava pesado, e quem olhasse para a tela ainda iluminada veria mensagens que agora pareciam insignificantes e até mesmo ridículas, perto daquela nova realidade. Um médico que estava presente se adiantou. "Precisamos fazer algo. Temos que voltar ao trabalho. A ambulância não vai chegar. Ele pode não estar morto", gritou, um toque de urgência na voz. As pessoas se afastaram um pouco, mas a filha do Gary permaneceu imóvel, absorvendo o que Clara havia dito. Se ele sabia demais, havia alguém que não queria que ele falasse. A dúvida a consumia. Quem estaria por trás disso? Com a mente a 1000 por hora, a filha do Gary decidiu pressionar Clara. Mas e se ele estava prestes a revelar tudo? O que isso significa para nós? Antes que Clara pudesse responder, algo se despedaçou. Uma outra janela se rompeu. Todos se viraram. Agora verdadeiramente alarmados. Uma figura encapuzada corria em direção ao fundo da sala, carregando uma maleta, enquanto os gritos ecoavam.
Havia pânico. O medo se transformou em ação instantânea. A sala, que antes estava paralisada, agora era um mar de movimentos frenéticos. "Pare! Não deixe ele escapar!" gritou um diretor enquanto a figura desaparecia pelas escadas de emergência. O médico estava sobre o chefe caído, tentando ver o que podia fazer, mas os olhares seguiam o encapuzado que furtivamente desaparecia no corredor escuro. Aquela era a fuga de alguém que tinha muito a esconder. A filha do Gary sentiu a adrenalina pulsando. "Clara, o que mais você sabe? Precisamos ir atrás." Ela não sabia se isso era uma boa ideia, mas a urgência da situação já a tinha puxado para um caminho sem volta. Olhando para Clara nos olhos, viu que a diretora também estava abalada, mas havia algo em sua expressão que lhe dizia: não era só medo. Havia mais. Ele tinha um contato fora da empresa. Ele tinha uma gravação. A fase de Clara rolou como um trovão. Uma gravação? As peças começaram a se encaixar, mas com isso veio uma nova camada de perguntas. O chefe não era só uma vítima. Talvez ele fosse um jogador nesse jogo podre. Uma lembrança fugidia passou pela cabeça da filha do Gary. O que ela sabia sobre aquele homem realmente? Enquanto a sala começava a se mover freneticamente, outras vozes começaram a surgir no tom de conspiradores. Precisamos saber demais. Se ele tinha provas, quem mais estava envolvido? E no centro da confusão, a filha do Gary não sentia mais medo, mas uma determinação crescente. O que ela não poderia imaginar era que Clara e outros na sala tinham seus próprios segredos e que nem tudo era o que parecia. Qual era o papel de cada um nesse drama? O que estava por trás daquela maleta? E o que aconteceria agora que todos estavam em jogo? O jogo tinha mudado e ela não ia parar até descobrir toda a verdade. A sala continuava em estado de choque, mas a adrenalina da filha do Gary era incontrolável. Ela não podia acreditar no que Clara havia revelado. A ideia de seu chefe, que parecia tão inatingível, envolto em corrupção, deixava tudo ainda mais confuso. Enquanto as pessoas se aglomeravam, tentando entender a situação, o ambiente estava elétrico. Mas, no meio disso tudo, uma sensação estranha começou a tomar conta dela. "Clara, precisamos ir atrás dessa gravação", gritou novamente, a urgência se espalhando por sua voz. Mas antes que pudéssemos ouvir a resposta dela, um barulho ensurdecedor estourou pela sala. O som de uma explosão ecoou, algo que parecia vir do andar de baixo. Todos se viraram. O pânico renascia como um monstro que não tinha sido domesticado. As luzes piscaram e o chão tremeu sob seus pés. A filha do Gary sentiu um frio na espinha, enquanto rostos se contorciam em medo. "O que foi isso?" Alguém gritou, e o pânico começou a se espalhar como um incêndio. Sem pensar, ela se virou para a porta, pronta para correr, mas ao olhar de volta, viu Clara paralisada, com a expressão horrorizada. Então, como se tudo tivesse desacelerado, outra figura apareceu na sala. Era o segurança do prédio, ofegante com um olhar de desespero. "Eles estão chegando. Precisamos evacuar agora." As palavras dele cortaram o ar pesado com uma lâmina de realidade. Era um aviso, um grito de socorro. "Quem? O que está acontecendo?" A filha do Gary perguntou, tentando racionalizar o caos. "Homens armados. Sabem sobre a gravação. Estão atrás do chefe." Seu tom era de desespero absoluto. O clima de incerteza se transformou em terror quando, do fundo da sala, as portas de emergência arrebentaram e homens encapuzados entraram. O que se seguiu foi uma cena de pura brutalidade. As pessoas gritaram, algumas se agacharam, outras correram. A filha do Gary ficou paralisada, sem saber se deveria fugir ou enfrentar os homens que se aproximavam. O segurança foi o primeiro a ser derrubado, e a sala se encheu de um barulho ensurdecedor, de gritos misturados a pancadas. A adrenalina subiu, mas ela não podia escapar. Clara estava lá,
sua amiga e, de alguma forma, a chave para tudo. Clara, vamos! Disse ela, puxando a mulher pela mão. Porém, Clara, em um ato súbito, se desvinculou, gritando: Espere, eu sei onde a gravação está escondida. A filha do Gary sentiu seu coração disparar. Você o quê? Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, Clara olhou para os encapuzados com um brilho de determinação. Eu posso conseguir se você me ajudar a segurá-los. Você tá louca! Gritou a filha do Gary. Mas o olhar de Clara era intenso, como se ela tivesse tomado uma decisão que ninguém mais compreendia. Eu sou a única que sabe onde ele escondeu as informações. Confie em mim. Vamos desmascarar isso. A urgência nas palavras de Clara deslocou a filha do Gary para um lugar onde as escolhas não eram mais sobre escolha, mas sobre sobrevivência. Sem pensar, a filha do Gary acenou para os que ainda estavam paralisados. Vamos, precisamos proteger Clara. Mas no meio da confusão, algo ainda mais chocante aconteceu. Um dos homens encapuzados tirou a máscara, revelando um rosto que a filha do Gary conhecia muito bem. Seu coração disparou. Renato? O nome escapuliu dos seus lábios e a sala congelou. Ele era um dos colegas de trabalho, sempre sorridente e amigável. O que ele estava fazendo ali? O que realmente estava acontecendo? Você? Por que você está fazendo isso? A filha do Gary questionou, a incredulidade a consumindo. O olhar de Renato era frio, distante. Ele não era mais o amigo que ela conhecia. Você não entende. O jogo mudou, e você está prestes a ficar no meio de tudo isso. Sua voz era desprovida da leveza habitual, refletindo uma nova realidade. A tensão na sala era insuportável. Renato estava dentro, fazendo parte de algo muito maior. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia? A sala está cheia de segredos, e você não é a única a descobrir, ele disse. E enquanto isso, um grito cortou o ar novamente. Clara tinha partido para a luta, e a filha do Gary precisava decidir rapidamente. O que ela faria agora? O caos não era apenas externo, mas também enraizado em suas relações. O jogo estava apenas começando. Quem poderiam confiar agora? A sala continuava em um estado de choque profundo, mas a adrenalina corria solta. A filha do Gary sentia o coração acelerado. Renato, o que você está fazendo aqui? A dúvida e a incredulidade eram palpáveis na voz dela. Os olhos de Renato se tornaram frios, desprovidos da empatia que sempre conhecera. Você não entende. Tudo isso é maior do que todos nós, e se você não se afastar, pode acabar se machucando. Ele respondeu, com um tom que misturava desdém e preocupação. Clara tentou se aproximar, mas os encapuzados estavam se espalhando rapidamente, suas intenções claras em cada movimento. Ele está certo. Não sabemos a quem estamos lidando, gritou um dos diretores, tentando resgatar o controle. Mas o frenesi aumentava. Em meio a tudo isso, a filha do Gary sentiu um puxão dentro de si. Era hora de agir. Renato, se você sabe de algo, tem que nos dizer agora. Estamos todos em perigo. Sua voz era intensa. Cada palavra carregava um peso e um cuidado. Ela queria o amigo de volta, não esse estranho diante dela. É tarde demais para isso. Agora só importa quem sai vivo. Renato respondeu. E naquele momento, todos os olhos, inclusive os encapuzados, se voltaram para a porta, que se abria lentamente. Então, a cena se tornou surreal. Uma figura feminina avançava, com confiança, desafiando a situação. Era Ana, a chefe de segurança da empresa, que todos pensavam estar em uma reunião fora. Mexeram com a pessoa errada, ela declarou. Seu olhar era de pura determinação. Você, que está fazendo aqui? Renato disparou, e seu tom de incredulidade ecoou pelas paredes. Os encapuzados hesitaram, alertas. O ar estava tenso,
como se um imã estivesse puxando todas as emoções para fora. Ana não hesitou. Eu sei mais do que você imagina. Você está em uma armadilha. E então, como se a verdade fosse um desencadeador, ela puxou um dispositivo de segurança de sua cintura e, num movimento ágil, apontou para o grupo de homens que começavam a se aproximar. O choque foi instantâneo. Eram eles os infiltrados? O que estava acontecendo? A filha do Gary mal podia acreditar. A revelação a deixou sem fôlego. Ana, a mulher que sempre parecia ter tudo sob controle, estava revelando uma faceta que ninguém conhecia. Vocês não podem fazer isso. Não podem me parar! Renato gritou, a frustração transparecendo através de seu pânico. A sala se dividiu. As pessoas se afastavam. Algumas se escondiam atrás das mesas, enquanto outras tentavam entender a situação. E então, uma explosão. Uma escucha ensurdecedora ecoou como se o mundo estivesse desabando. A parede ao fundo da sala se estilhaçou em fumaça e destroços, lançando todos para o chão. Instintivamente, a filha do Gary se lançou para o lado de Clara, sua amiga, buscando proteção. O som foi brutal, e a dor da perda e do medo se enredaram no ar. Quando a fumaça começou a se dissipar, uma sombra emergiu de dentro dos escombros. Era Renato. Ele estava coberto de poeira, mas tinha nas mãos algo que fez a filha do Gary querer gritar. Uma maleta. Parem! Isso é o que todos querem! Ele gritou, os olhos brilhando freneticamente de um jeito que a fez sentir um nó na garganta. Dentro estão todas as provas. Não deixem que isso caia em mãos erradas. O caos reinava, mas a filha do Gary sentia as peças se movendo. A confiança que sempre tivera em Renato estava começando a desmoronar. O que ele realmente desejava. E como Ana se encaixava em tudo isso? Qual era a verdadeira motivação dela? Ela respirou fundo, tentando se lembrar do que realmente importava. Renato, o que você planejou? O que essa gravação tem a ver com tudo? A voz dela tremia, mas era um chamado à verdade que precisava ser feito. As vozes ao redor se apagaram, como se todos soubessem que o que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. E no momento em que Renato abriu a maleta, a sala inteira prendeu a respiração. Dentro não havia papéis, mas sim uma tela iluminada que começou a transmitir imagens. A cena revelava rostos conhecidos. Entre eles estava alguém que ninguém esperava ver, Clara. Ela estava por trás de tudo. Não era só sua amiga, mas Renato não conseguiu terminar. A sala virou um mar de confusão e espanto. E tudo o que a filha do Gary acreditava ter como base em sua vida estava prestes a se desmantelar. A verdade está mais perto do que você imagina. A voz de Clara cortou a tensão, enquanto o pânico começava a se transformar em algo que parecia amanhecer. O que mais estava escondido? E como cada um dos presentes se encaixava nesse jogo traiçoeiro? A filha do Gary, agora em um verdadeiro campo de batalha emocional, percebeu que o próximo movimento seria crucial. Precisava escolher um lado. Mas qual deles era o certo? E o que aconteceria a seguir na teia de intrigas que agora se tornara sua realidade? A sala congelou quando Renato abriu a maleta. As imagens em movimento eram como um tapa na cara de todos. As cenas mostravam Clara em reuniões clandestinas, sussurrando com figuras que a filha do Gary nunca imaginou que fossem seus colegas. Havia ali um verdadeiro círculo de traição, todos conspirando contra a empresa e os funcionários. As chamas do choque e da incredulidade alastraram-se rapidamente. Clara, isso não pode ser verdade, a filha do Gary exclamou, a voz trêmula. O olhar de Clara era confuso, mas também defensivo. Você não entende. Eu estava tentando proteger todos nós. Suas palavras soaram vazias em meio ao caos. Renato avançou, a intensidade nos olhos. Proteger?
ou manipular. Você usou todos nós como peões. Era uma questão de tempo até que tudo viesse à tona. As palavras de Renato cortaram como uma lâmina. A sala estava uma panela de pressão prestes a explodir. Clara tentou se explicar, mas seu tom de desespero soava cada vez mais fraco. A filha do Gari olhou de um rosto a outro, buscando alguma sensação de segurança, algo que a conectasse a essa loucura. E então tudo mudou de repente. Antes que alguém pudesse reagir, um barulho ensurdecedor ecoou pela sala. Era a porta da sala se estilhaçando. A figura alta e encapuzada, que Renato havia chamado de infiltrado, veio correndo. Ela apontava uma arma. Ninguém se mexa. O que está acontecendo aqui? Sua voz era autoritária e carregava uma ameaça clara. O mundo pareceu parar por um instante. A figura se virou, encarando cada um com olhos frios. A filha do Gari estava congelada e o pânico tomou conta. O segurança estava caído, sem reação, e os outros olhavam em volta, procurando uma saída, um plano. Você traiu o grupo, Clara. Agora todos vão pagar. A figura encapuzada gritou, gesticulando com a arma. Os rostos mostravam medo e determinação. Não! Estamos todos juntos nisso. A filha do Gari gritou, correndo na frente de Clara. Um impulso, uma tentativa de proteger aquela que antes considerava amiga. Mas a expressão de Clara, uma mistura de horror e culpa, começou a mudar seu papel. O encapuzado riu, um som cruel que ecoou pela sala. Você realmente acha que pode proteger quem traiu? Meu Deus, inocente. O disparo que ecoou não foi algo que eles esperavam. Era como um relâmpago cortando o ar. Clara, filha do Gari gritou, virando-se a tempo de ver Clara cair, uma mancha de vermelho se espalhando rapidamente pelo chão branco. O tempo pareceu congelar. No mesmo instante, a sala toda explodiu em caos. As pessoas gritavam, pulavam para longe do corpo que em um momento parecia vibrante de vida. O cheiro de pólvora permeava o ar. E lentamente a realidade se tornou insuportável. E então a figura encapuzada desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. As portas de emergência, se tudo era um sonho, uma visão distorcida e cruel. A filha do Gari estava paralisada, um nó na garganta e lágrimas nos olhos. Clara? Não. Ela se abaixou ao lado da amiga, sentindo a temperatura do corpo diminuir. As últimas palavras de Clara ecoaram em sua mente. Eu estava tentando proteger todos nós. O som dos gritos e do pânico se misturava à visceral dor que brotava em seu peito. Mas quando ela olhou para o resto da sala, notou algo arrepiante. Renato sorriu. Não havia medo ou desespero em seu olhar, mas sim um brilho de conquista. Você não vê? Agora você tem que escolher um lado. Ele disse, as palavras geladas como um aviso. O que ela pensava que era verdade, agora parecia um labirinto de mentiras. Havia mais, muito mais. Enquanto as pessoas lutavam para entender o que aconteceu, a filha do Gari sabia que tudo havia mudado. Havia uma nova ordem nas coisas. E aquela cena macabra esgarçava o que ela achava que conhecia sobre seus colegas, seus amigos e principalmente sobre si mesma. Quem era realmente seu aliado? O caos continuou ao redor dela, mas um sentimento de determinação começou a crescer. Eu vou descobrir toda a verdade. Não importa o custo, pensou. E no meio da confusão, um eco irrompeu no fundo de sua mente. Se Clara estava realmente tentando proteger todos nós, então quem era a verdadeira Clara? A sala estava em estado de choque. A visão de Clara caída no chão ainda pairava na mente da filha do Gari. O corpo dela, tão cheio de vida momentos antes, agora se tornava um símbolo de traição e confusão. O olhar de Renato, que um dia foi amigo, agora estava tingido de algo maligno. Ele havia sido o mecânico do jogo, mas agora tudo parecia diferente. Ela olhou para a tela da maleta. Tudo ali,
As imagens, os rostos, tudo começou a girar. O que mais você escondeu, Clara? Pensou. Mas antes que pudesse processar a realidade, um grito estrondoso ecoou atrás dela. Alguém estava sendo empurrado. A figura encapuzada havia voltado, mas agora havia mais. Mais pessoas. Eram muitas. A sala, antes marcada por medo, agora transbordava pânico. Levante-se! Vamos! O segurança ainda estava deitado, mas outro agente de segurança correu para socorrê-lo, empurrando quem estava na frente. A situação era uma mistura de gritos e confusão. Um verdadeiro inferno. A adrenalina tomou conta. A filha do Gary sentiu seu coração acelerar e a respiração ficou ofegante. Renato, o que você fez? Ela não conseguia entender. Diga-me que você não estava envolvido. Ele sorriu, mas foi um sorriso que gelou seu sangue. Você não entende. Você está presa nesse jogo, querida. E Clara, ela estava no centro. Nesse instante, algo dentro da maleta acendeu. Uma luz brilhante se pôs contra a parede, e todos os olhos se viraram para ela. A imagem que se projetou era uma gravação, mas não qualquer gravação. Era Clara com um grupo. O que eles estavam dizendo era tão perturbador que todos na sala se calaram, como se um feitiço os houvesse pegado. Clara estava em uma reunião, mas não era uma reunião qualquer. Ela falava sobre estratégias para derrubar os altos executivos da empresa. Eles não podem saber. Se souberem, tudo estará perdido. E quem estava na mesa? Os rostos de diretores, gerentes, todos ali. Conspiração pura. A filha do Gary ficou paralisada. O nó na garganta aumentou. Clara não era apenas uma vítima. Ela era uma manipuladora. E o que mais a filha do Gary não sabia? Havia algo mais. Alguma informação ali poderia pegar fogo, e o que estava oculto começava a se revelar. Então, um estrondo. A porta do fundo da sala foi arrebentada. Era uma equipe de policiais, armados e prontos para ação. Todos no chão. É uma operação, gritaram. O que estava acontecendo? A filha do Gary, Renato, os homens encapuzados, todos ficaram em estado de choque. Era como se o palco tivesse mudado uma vez mais e a vida real fosse uma peça de teatro. Renato, você estava trabalhando com eles? A filha do Gary perguntou. A resposta não veio. Ele estava observando a operação com um sorriso sutil. E então a verdade apareceu. A líder da equipe da polícia caminhou na direção da filha do Gary e, ao levantar a mão, revelou um distintivo. Era Ana, a chefe de segurança. Você foi um peão, Renato. E agora, todos aqui precisam se render. A máscara caiu. O silêncio foi ensurdecedor. A imagem de Clara na tela parecia ecoar, agora desfigurada. Eu sabia que você não podia ser confiável, Ana. A proteção que eles confiavam estava revelando uma traição sem tamanho. A filha do Gary sentia o chão se abrir sob seus pés. O que aconteceria agora? Ela não sabia em quem confiar, e com cada segundo que passava, mais dúvidas surgiam na sua mente. O que era real? O que estava escondido sob a superfície? E o que realmente aconteceu com Clara? A tempestade estava se aproximando, e a verdade estava prestes a ser revelada de uma maneira que ninguém esperava. O choque foi instantâneo. A sala estava em silêncio, a imagem de Clara caída no chão marcada na memória de todos. Mas o silêncio logo se rompeu. Ana, com seu distintivo em punho, olhava para Renato, esperando que alguém tomasse uma atitude. No entanto, Renato estava em um transe. Seu sorriso continha uma tensão inquietante. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um barulho ecoou, vindo do corredor. Ninguém sabia que mais surpresas estariam à espreita. As portas de vidro se abriram com força e uma mulher entrou, ofegante e coberta de poeira. Era a filha do Gary,
Mas não apenas a estagiária que se esforçava para se posicionar. Havia algo em seu olhar, uma determinação nova, uma centelha de coragem. Chega! Manipulando a equipe, jogando todos uns contra os outros. O rosto de Ana empalideceu, os traços de confiança agora desmoronando. Não, você não entende. Estava protegendo a empresa. Mas a voz dela estava baixa, e a lógica começava a ceder. Proteger? A indignação na voz da filha do Gari era profunda, cada palavra cortando mais fundo. Ou você estava acumulando poder e beneficiando alguém. E nesse momento de revelação, uma mão se levantou do chão. Clara, que todos pensavam estar morta, estava acordando. O choque na sala era palpável. O que aconteceu? A hesitação era visível em seu olhar, confusa e abalada, mas ao mesmo tempo revelando uma agonia profunda. Foi um momento surreal. A filha do Gari paralisou, como se a própria realidade tivesse implodido. Ela não queria acreditar que sua amiga ainda estava viva. O que significava isso? A confusão era tanta que o tempo parecia desacelerar. Clara, a filha do Gari gritou, correndo até onde ela estava. Você não pode esconder a verdade. A Ana. O que você estava fazendo? Você não entende. Clara começou, mas Ana a interrompeu. Não, você não pode se deixar levar pela emoção. É um golpe. A tensão entre as mulheres aumentou. Clara se levantou lentamente, revelando uma fragilidade que nenhum ali esperava. A sala lotada de pessoas se movia como um fundo nebuloso de perguntas não respondidas. Todos os rostos estavam confusos. Suas expressões revelando a incredulidade diante do espetáculo dramático que se desenrolava diante deles. Quando Clara finalmente pegou um ar, uma revelação inesperada brotou de seus lábios, e ela fitou a filha do Gari com os olhos cheios de dor e determinação. Você não está pronta para saber. Mas eu sou mais do que você imagina. A Ana e eu temos um plano maior. E você está no centro disso. E justo quando pensavam que tudo havia sido revelado, um estrondo repentino cortou a sala. A porta que dava para o corredor se abriu abruptamente, e homens armados irromperam no espaço, díspares e ameaçadores. O caos alcançou seu ápice. Fiquem onde estão, ninguém se mexa. Um deles agarrou Clara, a levantando como um capricho fugaz, levando todos à beira do desespero. As emoções estão à flor da pele. O que significava esse jogo? Precisamos ir agora. A filha do Gari gritou, mas a visão de Clara sendo levada tirou o ar dos pulmões dela. O que estava acontecendo? As salas se tornaram um campo de batalha emocional, não só entre aliados, mas agora contra um inimigo comum. O destino de todos estava em uma balança trêmula, e na confusão, a verdade parecia tão distante quanto o horizonte. A filha do Gari olhou para Renato e Ana, e a dúvida apertou novamente. Toda a confiança que ela havia construído agora era ruína. Quem realmente eram as pessoas ao seu redor? E o que a mentira mais amarga revelaria? No momento em que a figura encapuzada surgiu, a sala ficou em uma tensão insuportável. Era um rolo compressor de emoções, pânico e caos, e a filha do Gari sentiu o coração disparar. Clara estava caída, a expressão de terror no rosto, e Ana se movia como uma pantera em meio ao tumulto, seus olhos brilhando com uma intensidade perigosa. O que era isso? A sala, que já tremia com a descoberta de traições, agora estava prestes a explodir. A filha do Gari olhou para Renato, que tinha um ar de satisfação perturbadora. Ele sabia de algo mais, algo que não tinha revelado. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar, e a tentação do segredo quase palpável. Fiquem onde estão. O homem encapuzado gritou, quebrando o silêncio da sala. Todos se encolheram, os rostos pálidos, os olhos arregalados. O clima de medo era palpável. Era como se o tempo tivesse desacelerado, as esperanças e os medos flutuando ao redor. Mas então, em meio a esse caos, algo inesperado aconteceu.
A luz do projetor da maleta começou a piscar, mudando de cor rapidamente. E com um estalo surdo, a gravação que havia sido jogada à sua frente começou a ficar distorcida. Em vez de uma simples filmagem de Clara, a cena mudou. A imagem de Clara se esmaeceu e deu lugar a rostos que a filha do Gary reconheceu. Eram os dois membros da diretoria, mas eles estavam em uma situação muito diferente. A gravação mostrava uma reunião secreta, mas não estava sozinha. Havia uma transmissão ao vivo, e uma voz ecoou pela sala. Temos tudo sob controle. Se eles descobrirem, vamos perder tudo. A voz era estrondosa, superior. Todos os olhares se voltaram instantaneamente para Ana. O rosto dela ficou pálido. O que estava acontecendo? Não, a palavra escapuliu da boca da filha do Gary. A peça estava se encaixando, mas a cada segundo ficava mais confusa. Ana estava envolvida em um esquema maior, algo que poderia abalar todos ali. A sala estava cheia de sussurros. Rostos agora mostravam chocados. Ana, você não pode ser parte disso. O encapuzado que havia forçado a entrada na sala olhou para Ana, com um ar de provocação. Todo mundo aqui é apenas uma peça nesse jogo. E você? Você estava tão perto, não estava, Ana? Ele sorriu de um jeito que deixava claro que sabia mais do que estava dizendo. Numa fração de segundo, tudo mudou. Um terceiro homem, mais robusto e imponente, surgiu pela porta quebrada. Ele estava em uma armadura tática, e sua presença impunha respeito. Chefe, os outros já estão na segurança. Seu olhar passou por todo o grupo e um ar de desdém surgia na expressão dele. Chefe, a filha do Gary prendeu a respiração, atordoada. As realidades que conhecia estavam se dissolvendo como fumaça. Agora, Ana não era só a chefe, mas parte de uma estrutura de controle que vendia informações, mercadorias. O coração dela afundou. Então, a verdade irrompeu como uma tempestade. Você não tem ideia do que está falando, Ana gritou. Mas já era tarde. O homem de armadura olhou para ela e começou a puxar um dispositivo do bolso. Uma bomba estava em sua mão. Diante de tudo isso, a filha do Gary teve um estalo. Não! Tudo isso é uma armadilha! Sua voz ecoou na sala, mas ecoou em meio ao barulho de passos e gritos. As pessoas desesperadas tentando sair. O tempo parecia se estender. Ana olhou para o homem e, em um ato de desespero, gritou: Você não pode fazer isso. Nós trabalhamos juntos. Estamos todos na mesma equipe. Mas a expressão do homem era de frieza. Equipe? Você estava apenas me impedindo de fazer o que precisa ser feito. Agora você é um estorvo. Foi quando tudo se desfez. A filha do Gary percebeu que Clara, que parecia tão vulnerável, na verdade, tinha algo. Uma ideia cruzou sua mente. Se Clara estivesse viva, talvez houvesse uma maneira de descobrir mais. Nós precisamos nos unir. Se a verdade é como diz, todos precisamos saber, mas seremos rápidos. A sala estava em pé de guerra, a adrenalina pulsando. A armadilha estava prestes a explodir, mas no meio do caos, uma luz brilhante surgiu novamente quando a maleta começou a emitir um sinal. O que estava lá dentro? O que mais não sabiam sobre tudo isso? A verdade estava na própria sala, prestes a ser revelada. E assim, a filha do Gary sentiu que a tempestade estava apenas começando. A dúvida estava na mente de todos, e a pergunta que ecoava era: até onde a lealdade iria quando os laços eram rompidos e a verdade se tornava uma arma? O caos na sala estava insuportável. A imagem de Clara caída, vazia, ainda brilhava na mente da filha do Gary. O coração dela estava pesado enquanto olhava para o rosto conhecido de Renato, que revelava um sorriso gélido. Ana, de pé ao lado, parecia cada vez mais perdida em seus próprios jogos de poder. O ar estava denso, carregado de tensão e medo. Todos vocês, a filha do Gary gritou, sua voz penetrando o barulho.
Chega, é hora de encarar a verdade. Ela se posicionou na frente do grupo, sentindo o pulso acelerar e as mãos tremendo. No fundo, sabia que estava prestes a abrir uma caixa de Pandora. No instante em que o encapuzado ergueu a arma, uma onda de desespero tomou conta. Escute, não precisamos brigar. A cada passo em falso, estamos apenas dando poder a quem realmente controla tudo isso. As palavras dela flutuavam no ar como um grito de socorro, um chamado à razão. A figura encapuzada hesitou, e por um momento, a sala ficou em silêncio, todos os olhos fixos nela. Por favor, não deixem que o medo nos domine. E nesse instante, algo dentro dela mudou. Ela era mais do que uma simples estagiária. Ela era a voz de todos ali. Calem a boca, você não sabe com quem está lidando. O encapuzado avançou, mas antes que pudesse agir, Renato ergueu as mãos. Parem, é melhor ouvir o que ela tem a dizer. A sala ficou densa de tensão. Uma reviravolta inesperada. Ana parecia em conflito, a expressão endurecendo. Você não pode estar do lado dela, Renato. Nós temos um plano. Qual plano, Ana? Um plano que envolve traição? Ninguém aqui quer mais isso. A filha do Gari olhou diretamente para Renato buscando uma resposta. Você falou em escolha. Que escolha é essa? Uma expressão de dúvida cruzou o rosto de Renato. Você sabe que não é apenas sobre nós. O que está em jogo é muito maior. Então, que tal unirmos forças? A filha do Gari sugeriu, sua voz carregando uma emoção recém-descoberta. Juntos temos uma chance. Se não fizermos isso agora, todos perderemos. Ele hesitou, olhando para a maleta ainda aberta. As imagens projetadas ali, emaranhando o destino de todos. É isso. Temos que acabar com isso agora, gritou Clara, sua voz fraca, mas ainda presente. Ninguém aqui pode ficar de fora. E como num passe de mágica, uma nova aliança começou a se forjar. A tensão no ar, antes tão pesada, agora parecia ondular nas entrelinhas. A filha do Gari estava no centro de tudo isso. A chama da esperança havia acendido de novo. Clara, você ainda pode fazer a diferença. Como você pôde se envolver nisso? Uma lágrima escorreu pelo rosto de Clara. Mas em seguida, uma centelha de determinação brilharam em seus olhos. Eu fiz decisões erradas, mas estava tentando proteger você. A verdade está ali, e precisamos encontrá-la antes que seja tarde demais. O encapuzado relaxou, as armas agora parecendo menos ameaçadoras diante da união que começava a se formar. Mas a tensão ainda oscilava, uma alta voltagem esperando para explodir novamente. Enquanto todos se olhavam, a filha do Gari percebeu que era hora de agir. Vamos! O tempo está se esgotando. Se não agirmos agora, todos nós pagaremos o preço, gritou, avançando em direção à maleta. O projeto de lei tinha muito mais a revelar, e ela precisava de respostas. A determinação queimava na garganta dela enquanto puxava a pasta, os papéis vibrando na mão. Mais uma vez, a sala ficou em silêncio, mas agora com um sabor de esperança. Precisamos descobrir a real extensão da corrupção. Ana, você tem que nos ajudar. Essa informação pode não só nos salvar, como salvar a empresa também. A luz na maleta começou a piscar de novo, e enquanto ela navegava pelas páginas, seu coração pulsava, ressentindo tudo o que poderia vir. O que mais a gente não sabe? Mas antes de qualquer resposta, a porta arrombou novamente, e mais figuras encapuzadas estavam ali, armas em punho. A filha do Gari sentiu o ar sair dos pulmões. Mas antes que pudessem tomar qualquer ação, Renato gritou: agora é a hora! E a sala que antes era um campo de batalha virou um tabuleiro de xadrez em movimento. A filha do Gari olhou ao redor e sentiu a responsabilidade no ar. O que acontecerá agora? As alianças eram frágeis, e ela precisava decidir se confiava nas pessoas ao seu redor. Cada um tinha seus próprios segredos. Enquanto os olhares se cruzavam e o futuro parecia incerto, uma pergunta ecoou: quem sairia vitorioso nessa batalha contra a corrupção?
e enquanto a tensão aumentava, ela não poderia deixar de pensar em uma coisa. A luta estava apenas começando. E agora, se você quer acompanhar as próximas histórias que vão prender sua atenção, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não espere nem mais um segundo. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Assim você não perde nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que está por vir. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. Somente os verdadeiros fãs entenderão a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa aventura.